Olá, seja bem-vindo ao canal Zoom, eu sou Nemuel Muniz e hoje a gente vai comentar os comentários do vídeo anterior que eu tinha feito. Vídeo que deu bastante comentário, o pessoal fez muitas declarações, algumas muito sensatas e algumas muito fora da realidade. Bom, então vamos começar. Primeira coisa, eu fiz um vídeo em resposta ao Conde Lupe de la Nueva, eu não sei se esse é o nome dele, eu nem sei pronunciar direito, mas deve ser isso mesmo. Em que ele fala sobre a Bíblia, fala sobre códices, aí eu faço um comentário no vídeo dele, ele me responde, e aí eu faço um comentário sobre o sangue de Maria. No vídeo ele tenta colocar que a Bíblia Sagrada ela está em uma posição inferior ao da Igreja, né, como instituição, a Igreja Católica como instituição. E a Bíblia Sagrada estaria em posição inferior, porque ela descende, a Bíblia foi uma construção, uma produção da Igreja, segundo ele. Então a Igreja, os apóstolos escreveram os livros e a primeira Igreja reuniu esses livros e os reconheceu como sacros. Então na visão dele, a Igreja é maior do que os livros. Ele não fala isso explicitamente, mas nada das declarações dele é como se realmente ele quisesse dizer isso, que a Igreja é superior à própria Bíblia. O Olavo de Carvalho também faz isso num outro vídeo, em que eu acho que está intitulado Como Debater com um Cristão Biblicista. Bom, então a questão é o seguinte. Primeira coisa, a Bíblia ela registra os escritos apostólicos. Vamos pegar o argumento dele. A Bíblia registra os escritos apostólicos e ensina a doutrina dos apóstolos, certo? Essa mesma igreja, a instituição, segundo ele, reconhece esses escritos como canônicos e autênticos. Tem uma série de outros livros que ela mesma exclui. Ela mesma não adota e não coloca na lista desses livros considerados canônicos, né? Ou seja, legítimos, originais e com aquela mesma regra de doutrina apostólica. Mais tarde, ela adota esses livros apócrifos para justificar várias doutrinas que não estão na Bíblia, mas estão contidas nos apócrifos. Não estão na Bíblia, nos escritos apostólicos, que ela mesma reconheceu, mas estão escritas em apócrifos. Como, por exemplo, a Assunção de Maria, que não está na Bíblia, mas está em escritos apócrifos. Livros totalmente questionáveis e com várias falhas visíveis e notórias. Bom, então eu coloco que não se pode dizer que a Bíblia é inferior à Igreja, não. Pelo contrário, a Igreja precisa ser submissa ao que a palavra diz, porque ela é o registro histórico mais antigo que existe da própria instituição ou daqueles que se dizem cristãos. Então deve-se tê-los como sagrados e autênticos, e aqueles que se dizem professar a fé cristã precisam reconhecê-los como fonte de autoridade. Se a própria igreja os reconheceu como fonte de autoridade e reconheceu que foram os próprios apóstolos a quem ela diz ter a herança espiritual deles, ela tem por obrigação fazer de tudo para seguir todos os ensinamentos que estão contidos nela. Agora, se você tem um conjunto de ensinamentos que estão fora dos ensinamentos bíblicos e não são harmônicos com eles e ainda os contradizem, esses ensinamentos não podem ser tidos de forma alguma como corretos. Bom, essa é a minha conclusão a respeito disso. Ou seja, a igreja, mesmo ela como instituição, não pode entrar em contradição com o que está escrito na própria palavra. E aquele que se diz cristão precisa esforçar-se para viver conforme os ensinamentos dos apóstolos contidos na inscrição bíblica, na literatura bíblica. Dito isso, surgiram muitos comentários. Comentários sobre o sangue de Maria, comentários sobre a Assunção de Maria, comentários sobre a Bíblia, sobre a autoridade da Bíblia. Então teve alguns bem interessantes e teve alguns bem bizarros também. Então, só para deixar claro sobre a questão do sangue de Maria, eu disse que o sangue da mãe não circula no filho. O sangue da mãe não interfere no desenvolvimento do filho diretamente. Ele não vai lá pelo cordão umbilical, não circula no feto e não volta. O sangue do feto se desenvolve de maneira particular em relação ao sangue da mãe. Então eu declarei que o sangue de Maria não era o mesmo sangue de Cristo. Não é igual em substância. São substâncias diferentes. Embora Jesus descenda geneticamente de Maria, ou seja, ele foi gerado por ela a partir do óvulo dela, a partir do corpo dela, tá? Ela doa metade do material genético para ele, essa metade vai no óvulo, é lógico, eu não nego isso em nenhum momento. Isso não quer dizer que você está negando a divindade de Cristo, não significa dizer que Jesus não é um ser humano, não foi um ser humano,
que Jesus Cristo não veio encarnado. Não significa nada disso como alguns colocaram. Ah, você está negando que Jesus veio em carne. Você está negando que Jesus Cristo era humano. Você está negando a divindade de Cristo. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu estou dizendo é que o sangue derramado na cruz do Calvário pertencia ao Senhor Jesus Cristo em exclusividade e a substância de seu sangue era diferente da substância do sangue de Maria. Entretanto, a importância que Maria tem em relação ao seu sangue é a mesma dos seus antepassados. Ou seja, Cristo descendia de uma linhagem real que passa por Maria e ele, Jesus Cristo, absorve essa linhagem real pela genética de Maria. Ponto. É isso. Nada demais além disso. Bom, aí nesse ponto tem uma conclusão nesse discurso. Eu disse que em outro ensinamento as pessoas diziam que Maria era co-salvadora com Cristo pelo sacrifício da redenção. Não é. Por quê? Porque Jesus Cristo é que é o ser divino. Jesus Cristo é que derramou o seu sangue. Jesus Cristo é que fez o seu sacrifício individualmente. Jesus Cristo é que tinha o poder divino para salvar e perdoar pecados. Não Maria. Ponto. Isso também não significa dizer que nós estamos, que nessa declaração você está desfazendo a pessoa, não, dizendo que ela não é santa, ou que ela não teve uma vida ilibada, ou que ela não foi uma pessoa que viveu segundo os preceitos divinos. De forma nenhuma essa declaração é verdadeira dessa forma. Significa dizer apenas que ela, no conjunto da obra toda, redentora do Senhor Jesus Cristo, a sua participação que lhe coube, gerar o Senhor Jesus Cristo e criá-lo como ser humano. Entretanto, quanto à sua obra redentora, a pregação do Evangelho, isso foi exclusivo de Cristo. Quando eu falo isso, eu não estou querendo ofender ninguém. Muita gente se ofende. Ah, você está falando blasfêmia, você vá rezar. Tem esses comentários assim que são estranhos, mas ok, vamos lá. Aí nesse meio termo, alguns colocaram que Jesus tinha 100% da genética de Maria. Não tinha, né? Não dá pra ter. Por quê? Primeiramente porque 100% é uma declaração estranha de dizer, porque Jesus Cristo não era um clone. Se Jesus Cristo tivesse 100% da genética de Maria, Jesus Cristo seria um clone dela. Logo você vê que a genética de Maria ela tem XX, né? No seu código genético, Jesus Cristo tem XY, ou seja, esse Y tem que ter vindo de algum lugar, né? Que é o elemento masculino da genética humana, né? Aí alguns acabam querendo colocar palavras na sua boca, falar coisas que você não disse, né? Como, por exemplo, você está querendo dizer que Maria foi então só uma barriga de aluguel. Não, Maria não foi uma barriga de aluguel. Maria foi mãe do Senhor Jesus Cristo. Mãe, lógico. Isso está muito explícito na Bíblia. Ela foi mãe segundo a carne. Ponto. Não tem nada de admirável nisso. Nada de esquisito nisso. Aí vem a questão de alguém que colocou, né? Maria foi co-salvadora com Cristo da mesma forma que nós somos co-herdeiros de Cristo no reino dos céus. A questão é totalmente diferente. Primeira coisa, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Em que sentido? Nós somos filhos adotivos de Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia declara disso. Quando nós somos adotados, nós somos herdeiros juntamente com o filho legítimo. Quem é o filho legítimo de Deus no caso? Jesus Cristo. A mesma essência e mesma natureza que o Pai. Quando nós o aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos adotados por Deus. Portanto, nos tornamos co-herdeiros. Ou seja, nós participamos, né, dessa herança espiritual que vem do Pai através do Senhor Jesus Cristo. Simples assim. A questão de ser co-salvadora não está na Bíblia, não tem respaldo bíblico. Morre ali mesmo na questão das descrições sobre Marias, morre ali mesmo na questão dos evangelhos. Tá? Acaba ali. E eu acho que uma citação em Atos, capítulo 2 de Atos, onde tem a descida do Espírito Santo, e fala que Maria, mãe de Cristo, estava lá nesse momento. Depois você não tem outras citações, você não tem nenhuma outra citação em relação a isso na Bíblia Sagrada. Ou seja, citações comprovadamente autênticas sobre elas, declaradas, explícitas, é isso que eu falo. Aí vamos falar aqui um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada. Muitos colocaram muitas coisas esquisitas a respeito da Bíblia, né? Você faz uma declaração, diz que a Bíblia é fonte de autoridade e que diz também que a igreja, como serva de Cristo, noiva do Cordeiro, como organismo espiritual, ela precisa obedecer à Bíblia Sagrada, porque ela é um princípio de regra de fé, ou seja, nós nos baseamos nela para ter conhecimento sobre a divindade, sobre Cristo, sobre a obra do Messias. E teve gente que diz, não, a Bíblia não é fonte de autoridade. Pois é, teve gente que colocou isso. Aí acabam reafirmando aquilo que eu tinha contestado. Ou seja, que a Igreja Católica estaria acima da própria Bíblia. Não está, não tem como estar. Não tem como estar. Nem em pé de igualdade está. Pelo contrário, a Igreja precisa ser submissa ao que a Bíblia ensina. Porque o que a Bíblia ensina são justamente os ensinamentos apostólicos.
Aí teve gente que disse que a Bíblia não é harmônica entre si, que ela contém muitos erros. Você pode ter erros de estimativa numérica. Por quê? Porque em determinadas situações não tem como você contar quantas pessoas estão em determinado lugar. Ah, em determinada pregação de Pedro, salvou-se 2.000 almas, 3.000 almas. É lógico que isso foi uma estimativa, que ninguém saiu contando de um por um. Não, eles fizeram uma estimativa, um cálculo estimativo, olharam e fizeram uma estimativa visual de quantas pessoas estavam ali. Tanto é que isso foi um cálculo 300, 1.000, 2.000, 3.000, são números redondos. É como, por exemplo, nas passeatas de São Paulo, né? Ali na Paulista, por exemplo. Na Avenida Paulista. O que se faz quando você tem uma grande multidão? Você faz uma estimativa numérica. Foi justamente o que fizeram em alguns textos bíblicos. Isso não significa que a Bíblia esteja errada. Isso foi uma estimativa. É um número aproximado. Entretanto, a Bíblia é totalmente harmônica em seus ensinamentos quanto a princípios de natureza espiritual. Aí teve gente que disse que a Bíblia não era suficiente, que precisava-se das tradições apostólicas. E aí citam textos bíblicos. Ou seja, a Bíblia não é suficiente, mas usa um texto bíblico para justificar o argumento que a Bíblia não é suficiente. Como se ela mesma estivesse dizendo que não é suficiente. Alguém cita, por exemplo, que João, em determinado momento, escreve para uma certa igreja, diz: quando eu for ter convosco, não vou falar só por escrita, mas eu vou falar de viva voz. E por que isso acontece? Porque João ainda estava vivo. O apóstolo João ainda estava vivo. A autoridade apostólica da pessoa que escreveu a carta ainda estava vivo. Então ele podia falar de corpo presente. Ou você acha que João pode falar agora, nesse exato momento? É claro que não. Nós precisamos confiar no que foi escrito por ele nas suas cartas. A pessoa faz confusão. Meu Deus, é estranho até. Então, se os apóstolos ainda estavam vivos, eles podiam comunicar ensinamentos pessoalmente, de viva voz, e não somente por escritura. Não somente por escrito. E aí teve gente até que tentou justificar os livros apócrifos, que a Bíblia não está completa, porque precisa dos apócrifos também. E eu quero dizer para você, que mesmo que você se declare, eu sou católico, isso, aquilo, outro, ou então não católico, mas cristão ao mesmo tempo, e você está dizendo que os livros apócrifos eles são necessários, eu quero dizer que os livros apócrifos eles foram excluídos porque eles contêm muitas falhas. Falhas históricas, falhas de relatos, falhas de princípios teológicos bíblicos, falhas sobre ensinamentos, várias heresias expostas. Então, assim, não é correto afirmar que os livros apócrifos são um complemento da Bíblia, não. Pelo contrário, certo? Principalmente porque esses apócrifos contradizem o que a própria Bíblia diz. Isso é tão verdade que o próprio apóstolo Paulo e o apóstolo João combateram arduamente vários grupos heréticos dentro das igrejas. Pessoas que queriam trazer de volta a lei de Moisés, pessoas que diziam que não existia pecado, pessoas que diziam que a ressurreição já era passada, pessoas que pregavam contra o batismo, contra o casamento. Todos esses ensinamentos são ensinamentos que os apóstolos combateram. E todos esses ensinamentos estão presentes nos livros apócrifos. E ainda teve gente que disse que a escritura não é suficiente para ensinar sobre a salvação, contrariando o que a Bíblia nos ensina, né, que toda a escritura é inspirada, é apta para corrigir, redarguir, instruir em justiça. E no versículo após esse está escrito, para que o homem de Deus seja perfeito. Que perfeição é essa? A perfeição segundo o caráter de Deus. A Escritura nos instrui em justiça para que possamos ser segundo o caráter de Deus. E aí alguns chegam a dizer, inclusive, que a Bíblia é incompleta e que muitos livros do Novo Testamento citam livros apócrifos. Existe uma série de livros citados na Bíblia que não estão na Bíblia. Livro dos heróis, livros das vitórias de Deus. Esses livros provavelmente podem ter se perdido em muitos períodos históricos, por exemplo, como no exílio babilônico, onde alguns livros e algumas coisas se perderam. Por exemplo, no exílio babilônico, a Arca da Aliança ela foi perdida. Alguns dizem até que ela foi escondida, mas isso é uma outra questão. Então, eu acho que eu vou fazer um vídeo mais na frente só sobre a questão dos apócrifos, quais são os seus ensinamentos errados e quais são as suas principais heresias pregadas que contradizem as Escrituras. E também quais são os ensinamentos, né, apregoados pelo catolicismo que estão presentes neles, embora ela mesma tenha rejeitado esses livros apócrifos. Ok, então meus amigos, fiquem com Deus, até a próxima. E eu quero dizer para você mais uma vez, esses vídeos não têm interesse de ofender ninguém, de denegrir a imagem de ninguém. Se você colocar um comentário aí, eu não vou chegar e vou expor seu nome aqui publicamente para tentar ridicularizar você de alguma forma. Não, de forma alguma isso. Aqui eu procuro respeitar cada pessoa que faz comentário, seja
a favor, seja contra, não importa. Ah, uma outra questão também, eu acho que vou fazer um vídeo sobre Lutero e os ensinamentos dele, porque tem uma série de ensinamentos, inclusive o Conde fala que ele disse que a carta de Tiago é uma carta de palha e merecia ser queimada. Que Lutero disse que a carta de Tiago era uma carta de palha, é verdade, no sentido de ser insossa em relação aos outros escritos do Novo Testamento, em relação aos outros livros. Mas que ele disse que ela merecia ser queimada, isso não é verdade. Então existe uma série de citações sobre Lutero enganosas que estão sendo propagadas muitas vezes e sem nenhum embasamento. Quando você vai nos textos originais, você percebe qual era o contexto em que Lutero estava fazendo tais declarações. Então em outra oportunidade eu vou fazer um vídeo sobre isso. Ok, então mais uma vez, amigo do canal Zump, um grande abraço, se inscreve aí, comenta o canal, dá like, fique à vontade aqui conosco. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.